Falar de privilégio não é ofensa pessoal, é análise estrutural. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Você não derrota um sistema injusto jogando com as regras que ele escreveu. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. O povo precisa participar, não como figurante, mas como protagonista da política. Aqui o caos não é desordem, é matéria-prima do pensamento. É matéria-prima do pensamento. Prima do pensamento. Pensamento. Olá, bem-vindos ao Imprevistos do Caos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias, assim, bem provocadoras do Dermaval Saviani. Vamos focar naquele capítulo famoso, A Teoria da Curvatura da Vara, do livro Escola e Democracia, né? Um clássico. Nossa ideia aqui é realmente destrinchar os pontos principais, as reflexões mais afiadas mesmo desse texto. A análise do Saviani, ela se concentra na função política do ensino fundamental, sabe? Como ele acontece na prática e que papel político ele acaba cumprindo no fim das contas. É bom a gente ter em mente, a análise dele é crítica, tem teses muito marcadas, às vezes até polêmicas. Nosso objetivo é entender bem essa argumentação, como está lá na fonte, tá? Sem necessariamente concordar ou discordar, mas entender o raciocínio. Ele organiza tudo em 3 teses centrais. Vamos abrir isso. Ok, a primeira tese já dá uma balançada, né? É filosófico-histórica. Saviani defende o caráter revolucionário da pedagogia da essência e o caráter reacionário da pedagogia da existência. Parece contraintuitivo, não? Meio contrário do que a gente costuma ouvir. Exatamente. A pedagogia da essência, que a gente associa mais ao ensino tradicional, né? Ela focava naquela igualdade fundamental entre as pessoas. Saviani diz que ela foi revolucionária lá atrás, quando a burguesia estava subindo, e usou essa ideia para quê? Para criticar privilégio de berço, defender escola para todo mundo, era a base da nova ordem democrática que eles queriam. A ideia era, as diferenças sociais são construídas, não são naturais, entende? Entendi. Faz sentido nesse contexto histórico. Aí vem a pedagogia da existência. Essa está mais ligada à escola nova, aquele movimento do início do século XX, focado no aluno e tal. Ela surge quando? Quando a burguesia já está consolidada no poder. E aí, ao enfatizar as diferenças individuais, ao ritmo de cada um, o interesse, a capacidade, Saviani argumenta que isso, na prática, acaba legitimando as desigualdades que já existem na sociedade. Nesse sentido, para ele, ela se torna reacionária. Reacionária porque justifica a manutenção do status quo, digamos assim. Isso, porque acaba justificando por que nem todo mundo chega lá, né? Se afasta daquela ideia de libertação coletiva baseada na igualdade essencial. Interessante mesmo essa inversão. Bom, e isso já puxa a segunda tese, que também desafia o senso comum, né? Aquela do caráter científico do método tradicional e o pseudocientífico dos métodos novos. Como é que ele defende isso? Então, ele argumenta que o método tradicional, que muita gente vê como ultrapassado, ele tinha uma lógica. Era baseado nos passos herbartianos. Lembra? Aquela coisa do século XIX. Preparar o aluno, apresentar o conteúdo, comparar, generalizar, aplicar. Bem faseado. Ele diz que isso reflete o método científico indutivo clássico. Observar, generalizar, confirmar. O foco era o quê? Transmitir o conhecimento que já estava consolidado, o produto da ciência. Tá, uma lógica de transmissão do conhecido. Exato. Já os métodos novos, eles tentam meio que transformar o ensino numa pesquisa ali na sala de aula, né? O aluno diante de um problema. Aí coleta dados, formula hipótese, experimenta. Saviani chama isso de pseudocientífico no contexto do ensino, especificamente. Por quê? Porque mistura as coisas. Ele diz que isso, por um lado, enfraquece o ensino, porque, para pesquisar o novo, você tem que dominar bem o que já se sabe, né? E, por outro lado, também não faz pesquisa de verdade, porque o desconhecido que importa para a ciência é social, é complexo. Não é só o que um aluno descobre ali individualmente na sala. Entendi. Essa separação entre ensinar o conhecido e pesquisar o desconhecido é central para ele, então. E como isso tudo deságua na terceira tese, a conclusão política? Aquela de que, quanto mais se falou em democracia dentro da escola,
menos democrática ela foi socialmente. Pois é a consequência lógica das outras duas teses, né? Para ele, a escola nova, com todo aquele discurso de democracia interna, participação do aluno, respeito às diferenças, na visão de Saviani, acabou na prática servindo mais as elites, tipo aperfeiçoar a educação para quem já tinha acesso, sabe? Enquanto para a maioria, com essa desculpa de adaptar o ensino ao ritmo de cada um, muitas vezes o que aconteceu foi um esvaziamento do conteúdo essencial. Um ensino mais aligerado, talvez. Isso. Já a escola tradicional, lá no começo dela, ligada à ascensão burguesa, mesmo sem ter todo esse discurso democrático interno, ao lutar pela universalização do acesso ao conhecimento básico para todos, ela estava funcionalmente mais ligada à construção de uma sociedade minimamente democrática. A burguesa, claro, naquele momento. Mas visava dar as ferramentas culturais para todo mundo poder exercer a cidadania, tá entendendo? Sim, sim. E ele dá exemplos do Brasil para ilustrar isso, né? Tipo, o movimento Escola Novista nos anos 30, que ele diz que desviou o foco da luta por vaga para todo mundo para ficar discutindo o método, ou a reforma da Lei 5.692, de 71, que com aquela flexibilidade toda, foco em atividades, poderia ter resultado num ensino mais superficial para o povão? Exatamente. São os exemplos que ele usa para mostrar como essas escolhas pedagógicas não são neutras. Têm consequências políticas bem concretas. O ponto central dele é: a prioridade tem que ser o conteúdo. Dominar o conhecimento que a humanidade acumulou, inclusive aquele que as classes dominantes dominam. Isso é condição para poder participar politicamente de verdade e para transformar a sociedade. Isso exige disciplina, exige esforço, algo que, segundo ele, as famílias das camadas populares intuitivamente sabem e cobram da escola. Certo. E aí, finalmente, a imagem que dá nome ao capítulo. A teoria da curvatura da vara. O que ele quer dizer com essa metáfora? Olha, é uma metáfora para justificar essa posição dele que parece tão radical, né? Contraintuitiva. Ele diz basicamente o seguinte: a vara das tendências pedagógicas, ela tá torta. Ela tá pendendo demais pro lado da escola nova e suas supostas virtudes. E, ao mesmo tempo, demonizando o ensino tradicional. Para endireitar essa vara, não adianta só tentar botar ela no meio termo. Ele argumenta que é preciso forçar a vara, de propósito, pro lado oposto. Ou seja, enfatizar muito a importância do conteúdo, do método expositivo, da disciplina. Não para ficar nesse extremo, veja bem, mas para que, por essa força contrária, a vara finalmente se endireite. E aí sim aponte para uma pedagogia que ele considera realmente crítica, realmente revolucionária. Entendi a imagem. É forte. Então, o que fica dessa análise toda para a gente pensar? A leitura do Saviani meio que nos obriga a questionar, né? Será que focar só em método inovador, em adaptação ao ritmo do aluno, na gestão democrática interna da escola, será que isso, por si só, garante uma educação que de fato emancipe e promove igualdade social? Exato. Fica essa reflexão, né? Até que ponto as práticas pedagógicas que a gente vê hoje com tanta ênfase no como se ensina estão de fato garantindo o acesso ao quê? Aquele conhecimento cultural acumulado que é fundamental para a gente entender o mundo e agir nele. Ou será que, às vezes, mesmo com as melhores intenções, algumas abordagens podem estar, sem querer, aprofundando desigualdades por não garantir que todo mundo domine esse conhecimento essencial? Fica aí para a gente pensar.